Bem-vindos, bem-vindas ao Viver em Paz. É um canal onde a gente conversa sobre como aplicar ferramentas do estoicismo na nossa vida, na gestão das nossas emoções, para que a gente consiga viver uma vida mais serena, mais tranquila, com mais bem-estar emocional. E a gente consiga curtir a vida. E esse é um vídeo inaugural. A gente está começando uma nova série de vídeos aqui dentro do canal, onde eu vou conversar com você sobre livros clássicos do estoicismo. Eu não vou falar sobre o livro inteiro, ler o livro inteiro com você, porque senão a gente faria milhares, milhões de vídeos, né? Mas eu vou passar com você principais trechos de livros clássicos e comentar esses trechos com vocês. Muita gente fala que não tem tempo para ler. Os estoicos, apesar de não terem deixado um volume gigantesco de material escrito, deixou vários livros, livros grandes, livros que às vezes a tradução não é tão boa, e é legal a gente passar pelos principais pontos com comentários para entender o que cada filósofo quis dizer em relação àqueles livros. Tá? E aí eu decidi escolher aqui para começar essa série um livro que eu gosto demais. Eu já li esse livro, eu perdi a conta, acho que pelo menos umas 6 ou 7 vezes eu já li esse livro em umas 2 ou 3 traduções diferentes, que é o livro que se chama Enchiridion, ou traduzindo do latim para o português seria um manual, ou aquilo que se tem na mão, na verdade uma tradução mais literal, né? Como se fosse um escudo, uma adaga, um elemento de defesa. Mas Enchiridion foi traduzido pela editora Édipo como o Manual de Epiteto. Então é um livro que foi escrito não por Epiteto, que Epiteto é um dos grandes clássicos, um dos principais filósofos do estoicismo, mas o Epiteto não deixou nada escrito dele, né? O Enchiridion é um livro que foi escrito por um discípulo de Epiteto. Quando Epiteto palestrava em sua escola lá em Nicópolis, um discípulo dele, Flávio Ariano, ele anotou o que o mestre falava para ele em um caderno para ele próprio e depois decidiu publicar esse caderno na forma de livros. Então Ariano publicou 2 livros. O primeiro é o Enchiridion, que é um livro curto, com máximas, com princípios que ele extraiu das palestras de Epiteto e achou que eram muito fundamentais, assim, que são importantíssimos para transformar nossa forma de lidar com a vida e com as emoções que a gente enfrenta dentro da vida. E o segundo livro que o Flávio escreveu são os Discursos de Epiteto, que aí também é um livro um pouquinho maior, em que ele anota palestras, aulas que Epiteto deu, inclusive com diálogos que Epiteto tem com outros alunos, com pessoas que estão passando ali, e é um livro também muito interessante, né? Epiteto, se você não está chegando agora no estoicismo, conhece muito pouco, ele é um dos 3 grandes filósofos estoicos romanos, né? A gente tem, nessa ordem cronológica, Sêneca, que foi o que nasceu primeiro. Quando Epiteto nasceu, Sêneca já estava idoso, quase já falecendo. Então Sêneca, depois vem Epiteto, e o último é o Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio. Os 3 grandes filósofos romanos. E dos 3, o que eu acho mais interessante, mais pragmático e mais caricato como um todo é Epiteto, porque Epiteto ele foi escravo durante muito tempo, né? Até o próprio nome dele é interessante. Epiteto não é um nome pessoal, mas Epiteto significa aquele que foi comprado, aquele que foi adquirido. E aí a história ela é muito interessante, porque Epiteto era um escravo de um dos assessores que foi liberado, foi emancipado de Nero, né? E Sêneca foi tutor de Nero, foi preceptor de Nero. Então tudo meio que se conecta sem querer assim, mas a gente não tem noção se eles chegaram a conversar, se teve esse encontro, né? Mas Sêneca foi preceptor de Nero. Nero era um imperador completamente maluco, tinha um escravo, esse escravo foi liberto, e aí esse escravo liberto comprou um outro escravo que era Epiteto, né? E tem várias histórias assim caricatas em relação a Epiteto, assim, várias lendas míticas, assim. Fala que Epiteto, por exemplo, ele é manco, né? Isso tem um relato histórico de que Epiteto era manco, mas diz que ele se tornou manco porque o mestre dele começou a torcer a perna dele. E ele, muito centrado, a gente vai ver que um dos principais elementos da filosofia do Epiteto é a dicotomia do controle. Ele abre, Flávio Ariano, lá abre o livro Manual de Epiteto falando sobre dicotomia do controle. E aí diz que esse mestre do Epiteto estava torcendo a perna dele e falou: você não vai gritar? Você não está sentindo dor? Você não está incomodado? Você não vai fazer nada? E Epiteto fala: olha, eu sou um escravo, tem dezenas, centenas de outros escravos aqui sob seu comando, eu não tenho o que fazer, eu não vou reagir, né? Agora eu vou lhe avisar, se você torcer minha perna, vai quebrar, vai estar ao ponto de quebrar o osso. E esse mestre continuou torturando Epiteto, torceu até quebrar a perna dele, e ele ficou manco por conta de um ato de maldade desse mestre dele. Mas sempre sereno, tranquilo e feliz. Epiteto estudava filosofia mesmo sendo um escravo. E depois de um tempo,
esse mestre de Epiteto acabou libertando ele, ele se tornou um homem livre e fundou uma escola de filosofia histórica em Nicópolis, onde ele lecionou por muitos anos e depois veio a falecer. Outro ponto interessante é que Epiteto influenciou demais Marco Aurélio, o imperador histórico, foi imperador de Roma. Marco Aurélio recebeu uma cópia do livro, do manual de Epiteto, dos discursos de Epiteto, leu várias e várias vezes, e a gente nota que ele cita muito no livro dele, Meditações, manual de Epiteto, de forma direta ou fazendo referências indiretas ao livro de Epiteto, tá? Agora você tem uma contextualização geral sobre essa obra. A tradução, como eu te falei, que eu estou lendo, é da editora Édipro, tá? É uma tradução que tem o texto tanto em grego, em latim, quanto o texto em português. E eu vou ler o texto com vocês. Em alguns momentos eu vou pegar e vou fazer uma pequena adaptação da tradução para trazer o texto, para tornar o texto um pouco mais contemporâneo. E a gente vai lendo o texto, pontos principais do texto e comentando junto com vocês, para que vocês aumentem esse entendimento e vejam como é que ele é muito perspicaz, como é que uma pessoa que foi escravo, nasceu há mais de 2.100 anos atrás, ele tem uns insights fantásticos sobre a psique humana, sobre a mente humana, sobre como lidar com as dificuldades da vida, sobre como lidar com as coisas que a gente não consegue mudar e como encontrar alegria, felicidade, beleza, bem-estar dentro do nosso dia a dia. Eu acho incrível como a gente evoluiu muito a técnica, o ser humano. Antes o pessoal andava de carruagem, de carroça, eram os barcos sem motor, morava numa cidade sem infraestrutura de saneamento, não tinha carro, não tinha celular. Então a gente evoluiu muito a técnica, as ferramentas, mas evoluiu muito pouco a psique humana, a capacidade do ser humano de viver uma boa vida. A gente enfrenta dilemas hoje que ele discutia ensinar os alunos a superar 2.100 anos atrás. Então esse dilema que a gente enfrenta hoje, essa busca desenfreada por riqueza, por fortuna, cara, dinheiro é tudo, a gente precisa correr atrás disso. Se você não se destaca financeiramente, você vai ser infeliz obrigatoriamente, é isso que vendem pra gente. Fama é muito importante, poder, status, aparência, isso é muito importante, muito valorizado hoje. E como é que isso também era muito valorizado há 2.100 anos atrás? E como é que ele demonstra que não é assim que você vai encontrar felicidade? A sua felicidade não está aí. E se você passar a vida inteira buscando só isso, quando você conquistar isso, se você conquistar, você vai ver que não vai preencher esse vazio existencial que existe dentro de você e não vai te fazer viver feliz. Então, assim, é um livro de uma sabedoria fantástica para você ler e reler várias e várias e várias vezes, tá bom? Inclusive, esse manual de Epiteto, ele é muito curtinho, ele é um livro que tem umas 40, 50 páginas, tá? É rapidinho para você ler. Então vamos começar nessa aula inaugural, que se fazer um contexto geral do livro, para você entender onde é que ele se situa dentro da história, dentro do estoicismo como um todo, para que a gente possa, nas leituras seguintes, ir mais rápido, diretamente ao ponto do livro, e você consiga passar junto comigo todos os principais trechos desse livro, que é uma joia, que é uma raridade, assim, e que se você lê ele, você não vai se arrepender e ele vai te transformar muito positivamente, tá? E olha já como é que ele abre o livro, o Enchiridion. Entre as coisas que existem, há aquelas subordinadas a nós e as que não são subordinadas a nós. As subordinadas a nós são o pensamento, o impulso, o desejo, o evitar. Em síntese, todas as coisas que nós executamos ou pensamos. As não subordinadas a nós são o corpo, os bens, a reputação, os cargos, em síntese, tudo aquilo que não são operações que nós executamos. Olha que coisa interessantíssima. Ele abre o livro dele já falando sobre o conceito que é fundamental para ele no estoicismo, que é a dicotomia do controle. Ele fala, existem coisas que nós dominamos, coisas que nós temos pelo menos o potencial de dominar, de termos controle, e coisas que fogem completamente do nosso controle. E ele fala, ó, o que é interno a nós, nós temos pelo menos o potencial, nem sempre é fácil, mas nós temos o potencial de comandar, de controlar. E o que é isso? São nossos pensamentos, é a forma como a gente interpreta a realidade, como a gente julga os eventos, o que a gente acredita que é bom, o que a gente acredita que é ruim. Esse nosso mindset, os nossos valores, essas nossas crenças, nós temos o potencial de controlá-las. Nem sempre é fácil transformar essas crenças ou controlar essas crenças, porque elas estão muito enraizadas dentro de nós. Mas isso está dentro do nosso poder controlar. Agora, existem várias coisas que estão no mundo externo, no exterior,
que aí fogem completamente do nosso controle, como, por exemplo, o corpo. Ele vai falar, ó, você acha que você controla o seu corpo, mas você controla a sua taxa de envelhecimento? Não. Você controla com qual a sua idade, as doenças que você vai pegar? Não. Você controla o seu perfil genético? Você controla a cor do seu olho, o tipo de cabelo, a cor da sua pele, qual vai ser a sua altura? Você não controla o seu corpo. Só que igual você não controla o seu corpo, você não controla também o clima, você não controla o sentimento das outras pessoas em relação a você. Você pode até influenciar como as outras pessoas se sentem em relação a você. Se você for gentil com elas, tem mais chance delas gostarem de você. Não é que elas vão, mas você consegue aumentar a probabilidade disso acontecer. Mas você não consegue dominar o que a outra pessoa vai sentir em relação a você. Você não consegue controlar a economia, você não consegue controlar a evolução da ciência, então você não consegue controlar centenas, milhares, milhões de variáveis externas que estão fora de você. Tá? E muitas você não tem nem o potencial de influenciar para alterá-las, sabe? Só te resta aceitar que ela existe. E a partir disso, escolher como você vai agir em relação a ela. Não é porque você não pode alterar a situação que você não tem o que fazer. Né? Você vai ser um peso de porta, você vai virar uma pedra. Ah, já que eu não posso alterar, não vou fazer nada. Não, claro que não. Se você não pode alterar, por exemplo, uma doença que você foi diagnosticado e que é uma doença incurável, você pode procurar o melhor tratamento possível para prolongar a sua vida. Você pode procurar formas de passar pela doença sofrendo menos, reduzir seu sofrimento. Você pode procurar formas de dar significado para a sua vida, pelo tempo de vida que você tem. Então, existem várias ações que você pode fazer ao longo da sua vida, ainda que se trate de coisas que você não pode alterar, como uma doença incurável que você descobre o diagnóstico. Né? Você pode mudar a forma como você enxerga essa doença, como você avalia essa doença, para você falar, cara, isso não é o fim do mundo, isso não vai me fazer jogar minha vida no lixo, eu vou ser feliz apesar dessa doença. Ela não vai me vencer, ela não vai destruir a possibilidade que eu tenho de ser feliz nessa vida, apesar dela estar aqui me enchendo o saco, sabe? Então você consegue ter muita coisa para fazer, ainda que existam coisas no mundo que estão fora do seu poder de ação. Epiteto continua, olha só, ele fala: se consideras teu apenas aquilo que é seu e estranho o que realmente é estranho, nada ou ninguém jamais te constrangerá, nada ou ninguém te tolherá, nem incriminarás ninguém, nem encontrarás alguém para acusar. Nada farás que não queira, nem ninguém será capaz de te prejudicar. Você não terá inimigos e nada prejudicial poderá te atingir. O que ele está falando? Quando você começa a valorar as coisas que estão dentro de você e não que está fora de você, você começa a construir liberdade. Porque as pessoas só conseguem te constranger, contaminar a sua vontade, se elas atuarem em algo que é externo a você. Por exemplo, se você quer uma promoção no trabalho e você essa promoção depende do seu chefe, você vai começar a agradar o seu chefe, a trabalhar mais, e você se torna, para Epiteto, um escravo do seu chefe, porque você tem que se submeter às vontades dele para que, quem sabe, ele te dê a promoção. Porque essa promoção não é sua. Se você tem medo de morrer, e a sua vida não é sua, né? O seu prazo de validade aqui na Terra não depende de você, depende de fatores externos. Ele fala, se você tem muito medo de morrer, você começa a fazer a se tolir, a privar, a sair do caminho virtuoso para proteger essa vida. Então você se torna um escravo de quem detém o poder de vida ou morte sobre você, né? No limite. Então o que ele está dizendo? Se você começa a valorar as coisas externas acima da virtude, do caráter e das coisas internas, você está abrindo mão da sua liberdade. Né? Agora, se você valoriza a sua conduta, o seu pensamento, como você vai agir e não as coisas externas, você é completamente livre. Né? Eu lembro que tem uma passagem muito interessante num livro que fala A Vida dos Estoicos, do Ryan Holiday, que ele fala de um estoico, de um senador estoico, que ele estava indo conversar com o imperador falou o seguinte: olha, eu preciso que você não vá à sessão, porque você é senador. Ele falou, não posso, eu tenho que ir à sessão. Aí o imperador fala, não, então eu preciso que você minta na sessão, porque eu não quero te matar, mas eu quero aprovar algo que vai ser ruim para a população. Fala, eu não posso, a minha função é ser senador. Se você vai propor algo que vai ser ruim para a população, para o povo, eu sou obrigado a falar que é ruim e votar contra. O imperador fala, se você votar contra, eu vou mandar te matar. Ele fala, imperador, olha só, eu faço o que eu preciso fazer, o que eu acho certo fazer.
sabe? E assuma as consequências disso. O meu papel é agir com virtude, com correção, com honestidade, de forma íntegra. O seu papel é fazer o que você acha que é correto. Se você acha que o correto vai ser me matar, faça o que você precisa fazer, que eu vou fazer o que eu preciso fazer, sabe? Eu sei que a minha vida nunca foi minha. Por quê? Porque eu posso morrer por conta de uma doença, eu posso morrer por conta de um acidente, eu posso morrer por N razões diferentes, né? Então eu sou um possuidor da vida, não dono da vida, né? E ela pode acabar e ir embora contra a minha vontade, sabe? Então, assim, é um pensamento muito forte, esse pensamento de Epiteto, mas realmente, se a gente começa a refletir isso, né? E não necessariamente precisa levar esse extremo que ele coloca, né? Que ele coloca um extremo de falar assim, olha, se você não valoriza nem a sua própria vida, se você entende que ela não é sua, né? Você se torna efetivamente livre, porque ninguém pode te forçar a fazer nada. A gente não precisa nem levar nesse extremo, mas se a gente começa a valorizar menos as coisas que estão fora do nosso controle e a valorizar mais as coisas que estão dentro do nosso controle, a gente começa a aumentar muito o nosso grau de liberdade e começa a viver muito melhor, porque a gente começa a parar de agradar os outros, a parar de fazer encenações para poder agradar os outros e começa a falar o que a gente pensa, começa a agir como nós gostaríamos, daí a gente começa a ser mais autêntico e estar alinhado com a gente. O que eu queria conversar com vocês era isso, eu queria hoje, com esse vídeo inicial, dar uma contextualização geral sobre onde está Epiteto dentro do estoicismo e começar a leitura do livro com vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Porque toda semana vai ter um vídeo novo, a gente conversando sobre livros estoicos para que te ajude a refletir e entender melhor como você consegue aplicar essa filosofia dentro da sua vida para transformar a sua realidade, tá? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tem a playlist. Acompanhe a nossa playlist aqui no canal no YouTube para você assistir todas e passar pelo livro inteiro. Então, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.